Jérusalem, Jérusalem, nous verrons le Seigneur. Jérusalem, nous serons avec lui. Jérusalem, nous verrons Branham. Jérusalem, nous Jérusalem, 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 nous verrons le Seigneur. Jérusalem, nous serons avec lui. Jérusalem, oui Jérusalem, Jérusalem, oui Jérusalem, 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 oui Jérusalem, Jérusalem, oui Jérusalem, Jérusalem, Hosanna c'est là, ya Yeshua Masih, Hosanna c'est là, ya Yeshua Masih, oh Yeshua Masih, oh Yeshua Masih, oh Yeshua Masih, oh Yeshua Masih. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Uma salva de palmas. Jerusalem, Jerusalem, nous verrons le Seigneur. Jerusalem, nous verrons Branham. Jerusalem, oui Jérusalem, 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 oui Jérusalem, 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 boulala, 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 boulala. Que Deus abençoe. Tão contente com o Senhor Jesus Cristo. Hoje está aqui, hoje está aqui. Uma salva de palmas. Minha possessão eterna, és meu maior, meu amor, bem maior que bem na vida, és meu Deus, meu Salvador, junto levanta a mão no ar. Levanta a mão, por favor. Junto a ti, junto a ti, oh, junto a ti, quero andar contigo. Ora ao Senhor Jesus na minha jornada aqui, oh, junto a ti, junto a ti, junto a ti, oh, junto a ti, quero andar contigo sempre na minha jornada aqui. O prazer, o descanso, não te venho suplicar, que trabalha no sofrendo contigo, sempre andar junto a ti, junto a ti, junto a ti, oh, junto a ti, quero andar contigo sempre na minha jornada aqui. Musumi Ishalanani Kushi
Mashi Mumibiani Chenadani Nebukole Shalana Ni Pabwipi Oh Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Masia Wamboyo Jenagai Nebukole Shalana Ni Pabwipi Oh Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Masia Wamboyo Jenagai Nebukole Shalana Ni Pabwipi. Oh, quelle vie! Quando nós somos uma levantada, maboko na biso ya kotombwama Porque vive temporal, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorará, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. quando vi quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sempre estar com sua proteção nos dias todas a hora de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorará, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
Molingami tata nalola. Auteur da vida eterna. Mokonzi ya bomo inaseko. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Oyo azali lelo lobi pelibena libela. Somos muito gratos, Pai Celestial, Totondio mingi tata. para estar aqui ao redor da sua palavra. Pona kozala awa zinga zinga liloba yo. Pai, não vemos para ver ninguém. Tata toye pona kotala motote. Tu és o primeiro convidado. Yo zali bobengami aliboso. Seja bem-vindo no meio do teu povo. Boye imalamu kat na libota ya na yo. Assim que não possamos regressar conforme que tínhamos entrado. Boye te tozonga telo lenge tosili koya. Pai Celestial, Tata na lola. dessa cor, Kita sikoyo. para tomar a preeminência Pona ozo esike ya liboso. do púlpito Na etumbelo. até no último banco. Tina kiti ya suka. Pai, Tata. abre o céu, Yo fongola lola. porque o céu pentecostal Boyete. Na Pentecote na yo. está cheio de bênção espiritual. Etondami na mapamboli ya molimo. Está cheio de cura divina. Etondami na kokangola Está cheio de manajoto. cura de nossas almas. Etandi na kokangola ya baame na biso. Dessa agora, Pai, Kita sikoyo tata. para tomar conta da tua filha. Pona yo o zwa konti ya mwana na yo. Toma conta do teu filho. Yo kengela mwana yo ya mobali. Pai, Tata. neste momento, Na tango hoyo. conforme estamos aqui unidos, Nulenge tosangani hawa. o diabo não está contente. Sabolo azalia kosepela te. Mas, Pai, Kasi tata. quando estamos a clamar Tango tualiko ganga. o nome que está em cima de todos nós, Na kombo weza lilikolo ya bakombo nyonso. nome da vitória, Kombo ya elonga. nome que nos dá força, Kombo epesa kamakasi. tu a tomar a preeminência Yozwa esika liboso. para desafiar, Pona kotia tembe. desafiar Kotia tembe. todo espírito maligno Na bilimo nyonso ya mbido. que está se rodeando essa sala, Oyo ezali zinga na sale hoyo. seja aquele que está ao redor dessa guitarra. Oyo ezali zinga na lopango. Saia! Bima. Liberta essa sala! Yotika sale hoyo. Nós vemos aqui! Biso toye hawa. Porque tem uma conferência celestial! Poete tozali na lisangani ya lola. Porque Deus na Bíblia Poete nzambe na Biblia. vai libertar seu povo! Ye aye kokango la libota na Vai ye. libertar seu povo! Ye aye kokango la libota na Todo ye. espírito Pai! Bilimo nyonso Da tata. maledição! Oya maldition. Saia! Bima. Em nome de Jesus! Na kombo na kolo Yesu. Qual que era o demônio Zabolo nyonso. que está aqui Oyo azali para awa. ameaçar a tua presença? Nali combien qu'on menace Vamos présence na expulsar yo. em nome de Jesus! Kende bima na kombo na kolo Yesu. Queremos te ver, Pai! Tolingi tombo na yo tata. No meio da tua palavra, Kati Pai. na liloba na yo. No meio do teu povo, Kata libota na yo. desça, Kita. manifesta-te, Yo sala. cura as enfermidades, Yo bikisa babeli. toma conta do teu povo. Yo joua contre libota na Tu yo. és a solução, Yo zali tu solution. és a resposta. Yo zali réponse. Tudo o que nós quisermos, Nyonso Pai, oyo tolingi tata. essa tarde, Na poko ya em lelo. nome precioso, Na kombo ya elokumo. em nome da vitória, Na kombo ya elonga. em nome que ressuscitou Lázaro, Na kombo oyo esekwisaki em Lazaro. nome que nós batizamos, Na kombo oyo em tobatisaka. nome da salvação, Na kombo ya lobiko. em nome de nosso Senhor e Na Salvador, kombo ya nkolo na biso mpe bobikisi. o Senhor Jesus Cristo, Nkolo Yesu Kristo. ressuscitado. Oyo asekwa. Amém. Amen. Salva de palmas. Maboko makasi. Vamos abrir nossas Bíblias Tokofongola babibelia na biso. no livro do João. Na mokanda ya Yohani. Aqui está escrito 35, Awa ezali makomi 35. mas eu vou pular ainda. Kasi ngai na kosote mwa moke. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa de boa? Boa de Nazaré. Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse:
Esse aqui, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus lhe respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creste? Coisa maior do que esta verá. Sima ya mokolo wana Yesu alingaki kokende na region ya Galilée. Akutani na Philippe pe alobi na ye, landa ngai. Philippe azalaki moto ya mboka Betsaida, mboka moko na André pe na Pierre. Na sima Philippe pe akutani na Nathanael, alobi na ye, tosi tomoni mokonzi oyo bakoma na mikanda ya Moïse mpe na mikanda ya baprofete. Ezalinde Yesu mwana ya Joseph ya mboka Nazareth. Nathanael alobi na ye, eloko nini ya malamu ekoki kobima na Nazareth? Philippe azongiseli ye, yaka kotala. Ntango Yesu amoni Nathanael azali koya epai na ye, alobi na ye, tala moto ya solo ya Israel, lokuta ezali epai na ye te. Nathanael atuni ye, ndenge nini oyebi ngai? Yesu azongiseli ye, liboso te Philippe abenga yo, namonaki yo ntango ozalaki na se ya nzete ya figi. Nathanael alobi na ye, motei, ozali mwana Nzambe oyo mokonzi ya ozali mwana Nzambe, ozali mokonzi ya Israel. Yesu alobi na ye, ondimi mpona alobi na yo te, namonaki yo ntango ozalaki na se ya nzete ya figi. Okomona makambo eleki oyo na monene. Que Deus abençoe l'auteur de sua palavra. Zambe apambola botangi ya makomi na ye. Podemos sentar. Tokoki kofanda. Cumprimenta a tua irmã que está no seu lado. Pesande moninga na yo, oyo azali pembeni na yo. Que Deus abençoe. Zambe apambola bino. Tão bem-vindo na casa do Senhor. Bozali boyei malamu na ndako na nkolo. É o que os servos de Deus vão receber no fim do culto. Basali na Nzambe tokoyamba bango sima ya mayangani. Eu não tenho muito tempo para passar. Posso pregar durante 15 ou 30 minutos. Nazali na ntango mwingi tempo na koteya, na koteya kuna 30 ou bien 40 minutes. Isso o Deus da Bíblia vai descer já. Bongonde Nzambe ya Biblia akokita. Porque se tem pessoas que vieram pela primeira vez, talvez tem uma coisa que te levou aqui, uma situação difícil. Nós queremos quem que tem a solução da nossa vida é o Rei do Rei. Amém. Amen. Fica quieto. Yo vanda kimia. Vamos colocar o nosso cinto. Toko kanga ba sentir na biso. E Jesus Cristo vai nos falar. Bongo Yesu nde akoloba na biso. Tô desejar a todos que vieram pela primeira vez bem-vindo na casa do Senhor. Na tobele bino ba oyo nyonso ba yemba la liboso na ndako na nkolo boye imalamo. Amém. Amen. OK. Meu tema é sobre 20 e 20. Mama na likambo na ngai ezali yaka komona. Antes de nós chegar ali, avant que ngai nakoma kuna, quero colocar uma base. Na lingina tia fondation. Vamos ler no livro de Hebreu 12. Tokotanga na mokanda ya Hebreu 12. Hebreu capítulo 12. Hebreu chapitre 12. Versículo 25 até 29. Hebreu 12, 25.
Eu gosto muito dessa leitura. Hébreux 12, 25. Estamos juntos? Nós ali longo. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aquele que rejeitaram o que na terra o advertia, muito menos nós, se nós desviamos daquele que é o do céu, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como vereis, não só a terra, senão também o céu. Esta palavra ainda, uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisa feita para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. 25. 25 até 29. Tango nzambe akitaka awa na se mpona kokebisa. Hebreu capítulo 12. 12. 12. Okay. Tango nzambe akitaka awa na se mpona kokebisa bankoko ya Israel. É isso. Hebreu capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Hebreu. É isso? Fala. Ok. Lê. Tango nzambe akitaka awa na se mpona kokebisa bankoko ya Israel, bango baboyaki koyoka, bongo bango nyonso bazwaki etumbu. Yango wana bokeba, mpamba te ndenge nini tokokima etumbu soki toboyi koyokela nzambe awa azali koloba uta na likolo. Ntango azalaka koloba na ngomba Sinai, mongongo na ye eninganaka mokili, eningisaka mokili. Kasi sikoyo alaki biso boye, na kosala yango lisusu mbala moko, na koningisa bobele mokili te, kasi na koningisa mpe likolo. Até 29. Acabou? Maloba wana lisusu mbala moko elakisi te biloko ye asala awa na se ekoningana mpe ekolimwa mpo ete biloko oyo eninganaka te etikala seko. Lokola tosi tozwi mboka oyo ekoningana te, tosimba bolamu ya nzambe na motema moko. Tozala bato ya malamu, tosalelaka nzambe ndenge ye alingaka. Tosaka ye mpe to bangaka ye. Mpamba te nzambe na biso azali lokola moto oyo ezikisaka nyonso. Amen. Amen. Ok. Ok. Por que estamos a colocar essa base? Pona nini toali kotia mwa fondation oyo? Essa aqui é uma chamada. Oyo ezali kobengama. Vamos ler no Daniel capítulo 11, versículo 40. Tokotala na Daniel chapitre 11 versículo 40. verset 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. O rei do norte acometerá com carros e o cavaleiro, e com muito navio entrará na terra e as inundará e passará.
Nantango wana suka, nantango ya suka mokonzi ya epai ya se akozongela bitumba. Kasi mokonzi ya epai ya likolo akokitela ye na bashareti babunda mpe bamosusu ebele. Ok. Aqui estamos a falar para advertir o povo de Deus. Awa tozali pona kokebisa libota na Nzambe. Queremos falar essa tarde Tolingi tolo bana pokwa oyo que não há mais tempo. etango ezali susu te. O tempo já está no fim. Tango se kobi na suka. É isso que estamos a lançar o convite. Yango toli ko benga bato. Esse convite é para chamar o povo de Deus. E toli ko pesa invitation pona ko benga libota Esses na que estão Nzambe. morrendo mais nos pecados, Oyo bazali ko kufa nano na masumo. para vir entrar na arca. Pona baya bakota na masuwa. Brevemente, Kala mingi te. há uma coisa que vai acontecer. Ezana eloko moko ekosalema. Aqui, Jesus, Awa Yesu. ele encontrou que Filipe. Ye akutana kina Filipe. Porque aqui na Bíblia, Kwete awa na Biblia. temos dois Filipe. Tozana ba Filipe mibale. Há um Filipe apóstolo, Ezana Filipe ya apotre. há um Filipe também o diácono. Eza pena Filipe ya diacre. Aquele que foi pregar no Etiopano Oyo kela ki kote na Etiopani. é o diácono. Ya zala ki diacre. Mas quem perguntou a Jesus, Mas oyo atuna ki Yesu. mostra-nos o Pai, La kisa biso tata. isso nos abasta. Wana ekoki na biso. Aquele é o apóstolo. Wana nde ezalaki apotre. Jesus tinha dito, Yesu alobaki. desde que estou aqui com vocês, Pendant que nazali awa na bino. você nunca me conhece. Bino botikali koyeba ngai te. Quem me vê, Oyo amoni ngai. viu meu Pai. Amoni tata na ngai. Desde agora, Na sikoyo. já tendo visto. Sipo amoni ngai. Amém. Amen. É desse Filipe que estamos a falar. Yango de Filipe oyo toli kolobela. Ele que recebeu a revelação. Yende azwaki emoniselo. Ele que recebeu a mensagem da sua hora. Yende azwaki sango na tango na ye. Ele não guardou a mensagem em casa. Abombaki sango yango na ndako Ele te. deveria espalhar a mensagem. Esengelaki na ye apanza sango yango. Estamos juntos. Tozali elongo. Presta atenção essa tarde. Yo tia bokebi na poko lelo. Vai receber uma coisa. Okozwa eloko moko. O convite foi lançado. Invitation epesamaki. Quem lançou esse convite? Nana pesaki yango. É o Espírito Santo. Ezali nde molimo mo O santo. Espírito Santo Molimo mo santo. tocou mais um Filipe. Atutaki pe la Filipe. Filipe que te entregou o convite. Filipe oyo apesaki yo invitation. O Filipe que te entregou o convite. Filipe oyo apesaki yo invitation. Ele entregou a quem? Ye apesaki yango epai ya nani? A Natanael. Apesaki yango epai ya Natanael. Natanael era o seu amigo. Natanael ezalaki moninga na ye. Como ele conhece Filipe, Lokola ye ayebaki Filipe. esse é meu amigo. Oyo moninga na ngai. É um homem sério. Azali moto oyo azali Quando te sembo. fala de uma coisa, Tango ya lobaka likambo. não é brincadeira. Yango ezalaka maseki te. Foi indo Nakokende. ver o que está me dizendo. Nakotala nini azali koyebisa ngai. Ele saiu. Ye abimaki. Ele saiu Ye abimaki. para ir viver, Pona akende kotala. para vir saber. Pona ayeba. Será que Eske. ali em Israel Kuna na Israel. pode sair uma coisa de boa? Eloko ya malamu kiko bimakuna. Filipe dizia: Kikone koloba. vem, Yaka. vem, Kotala. vem, Yaka. vem. Kotala. Não estamos a discutir, Toali kosingola te. não estamos a fazer comentário. Toali kokomante te. Você vem Yo só, yaka kaka. vem só Yaka kaka. para ver. Pona otala. Essa tarde, Na pokwa lelo. você Natanael, Yo ozali Natanaele. você Yo Natanael, ozali Natanaele. não vem a mim. Yo yepa na ngai Se te. você vem a mim, Soki yo yepa na ngai. voltará Okozonga. conforme tinha entrado. Lolenge yo kotaki. Mas esse vem Kasi soki yo o ye. meu Criador, Na mokeli na o ngai. meu Deus, Na zambe na ngai. o Deus de Deus, Zambe ya banzambe. o Senhor de Kolo Senhor, ya bankolo. o curador dos curadores. Bobikisi ya Quem bobibikisi. é seu nome? Ye kombo na ye. É o seu nome. Ye kombo na É ye. o Senhor Kolo. Jesus Yesu. ressuscitado. Yo asekwa. Aleluia. Amen. Jesus, Yesu. Ele é a solução. Ye apokwa lelo. Ele quer Eza na moto que boko. vai te visitar. Oyo akoya kotala Se yo. você ama ele, Soki yo.
Se você ama ele, soki ozali mwasi diga Jesus. loba Yesu Jesus. Yesu Conforme estás a gritar a Jesus, lole ozali koganga Yesu a nova criatura elekela moya que sika está se fazendo ezali kosalema dentro do teu coração. kati na motema na yo Quando estás a gritar Jesus, ozali koganga Yesu uma coisa eloko moko que está se criando na sua vida ezali kosalama na bomoi na yo Jesus. Yesu não é azali te Deus histórico. azali nzambe ya masolo Jesus. te Yesu Ele é vivo. ye azali na Ele bomoi está na sua ye palavra, azali kati na liloba na ye curando. yo ekokangola haleluya Aleluia. amen Jesus, Yesu ele é o mesmo ye azali le meme ontem, lobi hoje lelo e para sempre. mpe libela na libela haleluya Você comigo yo na ngai podemos falhar, tokoki korate mas a homem, me eza na moto moko ele é ye infailível. arataka te Ele é ye infailível. arataka te Aleluia. amen O problema da tua dor, makambo etali maladi na yo o problema da tua dor makambo ya pasi na yo é dor de joelho, pasi ya bagenu é dor de pé, pasi ya makolo é dor de coluna. pasi ya bokongo Que Jesus te sara. yesu nde Em akokangola nome yo de Jesus. na nkombo na yesu Que Jesus toma conta. yesu azwa Em kontrole nome de Jesus. na nkombo na yesu Por quê? mpona nini Ele é a solução. ye azali solution Porque ele está dentro da sua ete palavra. alobaki na maloba na ye Ninguém pode vir a mim moko te akoya epa na e ngai voltar conforme te mpe está. azonga olenge ye ayaki Jesus yesu é a nossa paz. ye azali kimia na biso haleluya Aleluia. amen Jesus, yesu ele é um milagre para a tua vida. ye azali bikamwa mpo na bomoi na yo Sabe uma coisa? oyebi te eloko moko A pessoa que já te odiaram, eza na bato si babanda bayina yo já morreu. Está levando na sociedade. ozomona na mokili Você pode chegar numa igreja. okoki kokoma na losambo moko Você é um membro de uma igreja. yo ozali moko pene ya losambo wana Há ninguém que está te me cumprimentando. eza na moto moko te ali kopesa yo mbote Há ninguém conhece a tua casa. eza na moto moko te atikali koyeba ndako na yo Pode cair doente ali. okoki kobela kuna Ninguém chega na tua casa. moko te akoki kotala yo Mas ele kasi ye é omnipresente. ye azali ntango nyonso esika wana haleluya Ele é ye omnipresente. azali ntango nyonso wana Jesus, yesu ele é a solução ye azali solution da tua vida. ya bomoi na yo Ele lançou convite. ye apesaki yo invitation Vem yaka Vem. komona essa tarde. pokwa lelo Vai viver. yo komona amen Vai viver. yo komona Jesus, yesu o Deus da Bíblia, nzambe ya bibilia Deus dos profetas, nzambe ya basakoli nesses últimos tempos, ekela ntango ya suka ele mandou uma mensagem ye atindi sango moko para vir salvar a sua vida. mpona koya kobikisa bomoi na yo Porque essa mensagem po ete sango oyo é a luz do atardecer. ezali mpole na mpokwa É a luz do atardecer. ezali mpole ya pokwa Olha bem, tala malamu neste momento, na ntango oyo de manhã, na ntongo todos foram trabalhar. mingi bakende kosala mosala Estão a regressar em casa que orar bazali kozonga na ere nini à tarde. na pokwa Cada pessoa, moko na moko à tarde, está a regressar na sua na casa. poko esengeli azonga na ndako na ye Por quê? mpona nini Aonde que ele se sente livre. esika ye amemonaka kimia Aonde que ele pode comer livre. esika ye aliaka malamu Aonde que ele pode dormir livre. esika ye alaka malamu É pela tua esposa. ezali mpona mwasi na É libala pela tua esposa. e mpona mwasi na yo A tua casa. ndako na yo Essa mensagem. sango oyo A palavra de Deus. liloba na nzambe Essa palavra. sango oyo Vem pela tua libertação. eye mpona kokangola yo A tua família libota na yo pode falar não. bakoki koloba te Mas Jesus, kasi yesu ele vai trocar. ye akobongola De yango não. ya beti oloba Asi. te mpe kondima si Ele rende. ye azali kosala Impossível. na impossible Tornar
possible. Ye azali kobika na impossible akomisa yango possible. Alléluia. Amen. As pessoas Bato que não está de considerar. oyo bazali kotia yango na makanisite. Uma vez, Bana mokolo mosusu se Jesus passar na tua vida, Yesu soki aleki na bomoi na yo, amanhã vão começar a procurar a tua casa. lobi bango bakobanda koluka ndako na yo. Fala essa tarde. Kilobakela pokwa lelo Eu cheguei ngai nakomi awa não para vir acompanhar alguém, na ye mpo na kotika moto te, para vir reconhecer na ye mpo na koyeba a minha identificação. ndenge nini oyo ngai nazali. Haleluya. Sempre decepção. Kaka tango nyonso ba deception. deception. Kaka tango nyonso ba deception. Por quê? Pona nini? Não há decepção Ezali na deception na te. palavra de Deus. Kati na liloba na Nzambe. Pastor pode te rejeitar, Mokengele koki kobwaka yo. mas alguém, Kasi eza na moto moko. alguém, Eza na moto moko. pastor Mokengeli pode não te chamar, akoki kobenga yo te. mas alguém, Kasi eza na moto moko. se ele te rejeitar, Soki yabwaki yo. acabou. Esili. Mas se ainda não te rejeitar, Soki na nabwaki yo fala te. que não perdi nada. Yoloba ete na bungisi Eu eloko tenho te. certeza Teke na zai que kondima. Jesus Que Yesu. está comigo. Ye aza eloko na ngai. Haleluya. Ele sempre acolhe as pessoas rejeitadas. Ye ntango nyonso azwaka bato oyo babwaka No solo do mundo. na miso na mokili. É meu caso. Likambo oyo É na meu ngai. caso. Likambo ya ngai. Não. Te. Até agora não tem solução. Ti sikoyo na solution te. Tem solução. Eza na solution. Porque ainda Po ete nanu. não fechaste os olhos. Nano okangi miso te. Estás vivo. Ozali vivant. Ainda não perdeste nada. Nano obungisi eloko moko Essa te. tarde, Na pokwa lelo. vem Tala. Vem. Yaka pe para omona. ver que Omona nani. a tua libertação. Omona kokangola bana yo. A tua libertação. Kokangola bana yo. Vamos a tirar Twali kolongola. todos os bloqueios Ba blocage no nyonso. longo desse caminho. Na ole no Em nome de Jesus. Na kombo na kolo Yesu. Todas as reuniões Ba reunion nyonso. que o diabo fez. Oyo bongu na salaka. O diabo fez O bongu na salaki. pela tua morte. Ona liwa na yo. Eu declaro Ezali ko déclarer. a tua libertação. Kokangola bana Em yo. nome de Na Jesus. kombo na kolo Yesu. Vem, vem. Yaka kotala. Vem, vem. Yaka kotala. Não homem, Kotala moto mas te. mais que homem. Kotala oyo aleki O moto. Deus da Bíblia, Zambe ya Biblia. o Criador do Universo, Mokeli ya mokili. o poderoso Deus, Oyo azatona na nguya o nzambe. Alfa e Omega, Azali alpha pe o omega. princípio e o fim, Ebandeli pe suka. Pai da eternidade. Papa ya libera na libera. A Bíblia diz: Biblia elobi. quem recebe, Ngai nazwaka. quem recebe Oyo akozwa. o profeta, Mosakoli. na qualidade de profeta, Telolenge ya mosakoli. receberá Akozwa. o galardão Mapamboli. do profeta. Ya mosakoli. Hallelujah. Aleluia. Amen. Ele é mesmo ontem, hoje, para sempre. Azali lelo lobi pe libera na libera. Ouça o que Moisés tinha dito. Yokanini o Moïse alobaki. Moisés falou Moïse alobaki no Deuteronômio na Deutéronome 18:15. 18:15. Estamos juntos? Tozali elogo. Deuteronômio 18:15. E depois disso, vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 até 26. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu, ele ouvireis. Capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio. Prepara já. Yawe nzambe na bino akobanda kotindela bino profete lokola ngai. Ye akozala ndenge akozala ndeko na bino bokolanda makambo oyo akozala koyebisa bino. Acte 3, versículo 22. Acte 3.
Ato 3, versículo 22. O que é que a Bíblia diz? Nini oyo Biblia elobi. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre de vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em todo quanto vos dizer. Mpambate Moïse alobaki boye. Nkolo nzambe akotindela bino prophète moko lokola ngai. Ye akozala moto ya ekolo na bino. Boko banda koyoka makambo nyonso ye akozala kolobela bino. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo. Moto nyonso oyo akoyokela prophète wana te. Bakolongola ye na molongo ya bato ya Israel. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todo quanto depois falará também, predicerá este dia. Ba prophète kobanda ntango ya Samuel. Bango nyonso basakolaki moko makambo ya mikolo oyo. Vós sois os filhos de profetas. E da aliança que Deus fez com nosso pai, dizendo a Abraão: na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Makambo nzambe alakaka na minoko ya bafopet pe boyokani oyo asalaka na bakoko na bino. Ezali po na bino. Mpamba te alobaki na Abraham boye. Nako benisa bikolo nyonso ya mokili, likolo ya bato ya libota na yo. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Yango wana nzambe abimisi mosali na ye mpo na bino liboso. Atindi ye po abenisa bino mpe alongola moto nyonso na kati na bino na nzela ya masumu. Qual é a verdadeira descendência de Abraão? Solo yango ya bakitani ya Abrahama ezali nini? Não é Isaac. Ezalaki Isaac te. É Jesus. Ezalaki nde Yesu. E nós somos de Jesus. E Nós biso somos filhos de Jesus. tozali bana ya Yesu. Amém. Amen. A Bíblia diz: Biblia elobi. ele foi nos céus. Ye akendaki na likolo. Esse céu não recebeu Jesus. Likolo yango ezwaki Yesu Mas te. você comigo, Kasi yo na ngai. não tivemos no plano de Deus. Tozalaki na plan ya nzambe te. Nós fomos rejeitados. Biso tozalaki bato oyo Mas babwakaki. quando Jesus veio, Kasi tango Yesu ayaki. ele se tornou no seu povo. Ye azongalaki na bato na Ele ye. vem para vir te procurar. Ye ayaki mpo na koluka yo. Nós somos oliveira salvagem. Biso tozali nzete ya olivera oyo ezali ya mabe. Jesus Cristo. Yesu Kristo. Nós achamos graça Biso tozwaki ngolu. diante do Criador. Liboso na mokeli. Nós achamos graça Tozwaki ngolu. diante de Deus. Liboso na nzambe. Jesus Yesu. é o autor da vida. Ye azali mokonzi na bomoi na seko. Amém. Amen. O que a Bíblia diz? Nini oyo Biblia elobi? O que a Bíblia diz? Biblia elobi nini? No Salmos 46, Na Psalm 6, versículo 10. 46. 46. Salmos 46. Essa palavra, Psalm 46. estamos juntos? Tozali elongo. Ouça a tua consolação. Yo tala sikoyo consolation na yo. Yoka Antes yango. de nós acabar, Avant que to sirisa. estamos a ler a tua consolação. Toali kotanga consolation na yo. A minha consolação. Consolation na ngai. A sua consolação. Consolation na ye. Amém. Amen. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos
está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. asilisaka bitumba na mokili bobimba, akataka bafleche, abukaka makonga, abwakaka bafleche ya bitumba ya moto. Azali koloba, botika bitumba, boyeba te ngai nazali nzambe, nazali mokonzi ya bikolo nyonso ya mokili. Amém. Amen. Jesus, Yesu, o Deus de Jacó, nzambe oyo ya Yakobo, ele é quebra-te essa tarde. azali nani mpona yo na pokwa lelo. Ele é meu refúgio. Azali ekimelo na ngai. Ele é teu refúgio. Azali ekimelo na Se yo. ele está contigo, Soki azali elongo na yo, nada te faltará. eloko te ekozanga yo. Todo está em Jesus. Ba oyo nyonso baza na Yesu. Aleluia. Amen. Não olhe a situação atual da sua vida. Kotala makambo oyo azali koleka na yango sikoyo te na bomoi na yo. As coisas parecem duras para a tua vida. Makambo ezali kotalisa bandete ezali makasi na bomoi na yo. Não presta atenção. Kotia yango matoi te. Não presta atenção. Kotia yango matoi te. Não olhe a ninguém. Kotala moto te. Não cobiça ninguém. Kolula moto te. A tua vez virá. Tango na yo ekokoma. Cada coisa Eloko moko moko tem o seu tempo. ezali na tango na yango. Há tempo Eza na tango de semear. ya kolona. Há o tempo Eza mpe na tango de recolher. ya kobuka. Amém. Amen. Não falar não. Koloba te ke o te. Meu irmão, Andeko na ngai. meu amigo, Moninga na ngai. vão viver bem. Bazo vivre Vão malamu. viver bem. Bazali malamu. Carro de luxo. Baza na motuka moko ya kitoko. Casa. Baza na ndako. Não faz isso. Kosala boye te. Vai entristecer o Deus. Okoyekisa nzambe mpasi na motema. Você viva a palavra. Yobika kaka liloba. Amanhã Lobi pertence a Deus. ezali ensemble. Ninguém pode colocar uma barreira na tua vida. Moko te akoki kotia ndelo na ebombo na yo. Ninguém Moko te pode colocar barreira. akoki kotia ndelo. Amanhã Lobi pertence a Deus. ezali ensemble. É Deus. Ensemble. O Deus de Jacó. Nzambe ya Yakobo. O Deus de Abraão. Nzambe ya O Abraham. Deus de Isaac. Nzambe ya Isaac. O Deus de Abraão. Nzambe ya Abraham. É nosso refúgio. Azali ekibelo na biso. Hallelujah. Ele é nosso refúgio. Ye azali ekibelo na biso. Ele é nosso protetor. Ye azali mobateli na biso. Essa tarde, Na poko lelo. irmã Natanael. Ndeko Nathanael. Irmã Natanael. Ndeko Nathanael. Pai Natanael. Mama Nathanael. Mãe Natanael. Papa Nathanael. Hoje é teu dia. Lelo ezali mokolo na yo. Hoje é o dia da tua libertação. Lelo ezali mokolo na yo kokangolama. Hoje Lelo é o dia da tua solução. ezali mokolo na yo ya kozwa solution. Porque Po ete já vieste. yo si oye. Já vieste. Yo si oye. E vai vivendo Pe yo kobika. a tua experiência com Deus. Okobika experience na yo elongo na nzambe. Tem uma coisa. Ezala eloko moko. É coluna. E mokongo. É assim, E assim. boye na boye. Atenção. Keba. Cuidado. Keba. Cuidado. Keba. É assim. Ah, ngai boye. Já entraste Sokotaki. no hospital geral. Okotaki na hôpital général. Esse hospital Pe na geral. hôpital yango. Sabe quem é médico? Oyebi nani yango azalaki monganga. Não é Sérgio. Ezalaki Serge te. Não é Sérgio. Ezali Serge te. Temos o médico dos médicos. Ozali na monganga ya ba monganga. Ele fez essa promessa. Ye asalaki elaka na ye. Segundo o qual Na yango alobaki. que eu sou. Ngai nazali. Eu sou Ngai nazali. eterno. Nazali libela E libela. te cura Oyo de akokangola. toda a tua enfermidade. Bamaladi na yo nyonso. Hallelujah. Ele não falou que a epilepsia é mais dura. Ye alobaki ete maladi ya ndeke eza makasi mingi. Ele não falou que SIDA é mais dura. Alobaki te ke o sida eza
kodefisa ya ngai. Vou te emprestar a fé de Malaquias 4. Okoki kodefa kondima ya Malakia mine. Vou te emprestar a fé de Maria. Okoki kodefa kondima ya Marie. Vou te emprestar a fé de Abraão. Okoki kodefa kondima ya Barayama. Essa tarde. Na pokwa lelo. Essa tarde. Na pokwa lelo. Sabe o que? Oyebidini. Eu declaro. Kaidali ko déclarer. Toda a tua dificuldade. Pas difficulté la yo nyonso. Toda a tua dificuldade. Pas difficulté la yo nyonso. Resolvida. Yango existe Em nome de Jesus. Na kombo na kolo Yesu. Alléluia. Amen. Olha. Tala. Olha. Tala. Podemos ensinar. Tokoki koteya. Podemos explicar. Tokoki kotalisa. Podemos gritar. Tokoki koganga. Nós queremos Biso tolingi. da matemática Na calcul aplicada. oyo yango etiami. Alléluia. Aplicada Oyo etiami na na nzela. tua vida. Na bomo inayo. Essa tarde. Na pokwa lelo. Jesus te conhece. Yesu ayebi yo. Jesus te conhece. Yesu ayebi yo. Talvez eu não conheça o teu problema. Tango mosusu ngana yebi likambo na Mas ote. Jesus te conhece. Kasi Yesu ayebi yango. Ele sabe aonde que estás. Ye ayebi esika yo ozali. Ele é a resposta dessa tarde. Ye azali eyayo na pokwa lelo. Crê somente. Yondima kaka. Tudo é possível. Nyonso ozali na bakoki. Prepararam Oyo a likobimira. sombra da morte Liwa. na tua vida. Molili ya liwa na bomo Na ina tua yo. família. Na famille na yo. Mas essa tarde Na pokwa lelo. eu declaro Kaida likoloba. a tua libertação Kokango la bana em yo. nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Alléluia. Irmã Natanael. Ndeko Nathanael. Irmã Natanael. Ndeko mobali Nathanael. Mãe Natanael. Mama Nathanael. Vem. Yaka. Vai receber agora. Okozwa sikoyo. Crê somente. Yo ndima kaka. Tudo é possível. Nyonso ezali possible. Vamos colocar em pé. Tokotelema. Vamos colocar em pé. Tokotelema. Já pregamos muito. Sitotei mingi. Mas agora, Kasi sikoyo. o dono da palavra, Mokolo ya liloba. quero confirmar a sua palavra. Alingi atalisa liloba na ye. Doente, eu já fui. Curado já estou. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos. Fica quieto. Yo vanda kimia. Se tem dor, Soko zali na pasi. pega só onde que tem dor. Yo simba kake sika pasi ezali. Não vou te pegar. Na kosimba yote. A minha mão Maboko na ngai. curta, Ezali bokuse. mas a sua Kasi ya ye. é longa. Ezali molai. Aleluia! Amen. Curado já estou, em nome de Jesus, O nosso Salvador. Salvador. Oh, este nome tem poder. Oh, este nome tem valor. Aleluia! Glória, aleluia, glória ao Salvador. Oh, este nome tem poder. Oh, este nome tem valor. Aleluia! Glória, aleluia, Glória ao Salvador. Em nome de Jesus, o crente deve andar. Em nome de Jesus, o crente deve orar. Em nome de Jesus, o crente batizar. Aleluia! glória, aleluia, Glória ao Salvador. Oh, este nome tem poder. Oh, este nome tem valor. Aleluia! glória, aleluia, glória ao Salvador. Oh, este nome tem poder. Oh, este nome tem valor. Aleluia! Glória, aleluia, glória ao Salvador. Povo baca, colosso. Oh, e cavada, vanati. Oh,
Yesu kakazina. Oh Yesu Yesu Kaka. Oh Yesu kaka Yesu kaka nzolele. Oh nzolele Yesu kawa kakako. Oh munangi Unangina ibila. Oh Yesu 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 kaka. Oh Yesu kaka Yesu kaka nzolele. Oh nzolele Yesu kawa kakako. Oh munangi Unangina ibila. Oh Yesu 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 kaka. Oh Yesu we natwadisi Oh munazila moyo wa Onzolele ofye nama Oh Yesu Yesu kaka Oh Yesu kaka Kaka nzolele. Onzolele Kawa kakako. Oh munangi Unangina ibila. Oh Yesu 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 kaka. Oh sikaya natezazo Kebo Agisimila Furuto tofukama Manuse waye Oh Yesu kaka kaka nzolele. Oh nzolele Kawa kakako. Oh munangi Unangina ibila. Oh Yesu 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 kaka. Oh Yesu hanifulusi Ibasa nangade Zizungu ziwanungulwa Ugese temanye Oh Yesu hanifulusi Ibasa nangade Zizungu ziwanungulwa Ugese wakanako Kilele kila wanako. Kikama kyakuye. Sisongozi wandukulwa. Ugeze Wakanako kila wanako. Kisongo kyakuye. Zizungu ziwanungulwa Ugese temanye Oh wafuka mawasami Hallelujah Hallelujah Watata mawayovulwa Lusolo lwalise Wafuka mawasamina Ungongo kyakuye Watata mawayovulwa Lusolo lwakanako Hallelujah Sizakusiwa nongulwa. Wakanako Kila kanako. Kisongo kyakuye. Hallelujah Sizakusiwa nongulwa. Ugeze kyakuye. Oh amen Amen Oh amen Hallelujah Hallelujah Amen, hallelujah. Oh amen Amen. Oh amen Hallelujah Amen, hallelujah. Oh likosi la moto Hallelujah Oh zambe na braname Hallelujah Oh amen Oh amen Oh yeah amen Oh loué soit l'Éternel
soit l'éternel. Alléluia. Oh, l'éternel, ma lumière. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Oh, loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Oh, l'éternel, ma lumière. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Oh, loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Prions, 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 prions. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Prions, prions, prions. Alléluia. Loué soit l'éternel. Revenons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Oh, l'éternel m'a banni. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Oh, l'éternel mon refuge. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Soit Oramos, l'éternel. oramos ao Senhor. Alléluia. Loué soit l'éternel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Yeah, amen. 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 Alléluia. Ikusi ya moto. Akomisa mbelaka. Tikala yembela ye. Tikala bumisa ye. Zambe ya Abraham. Olelo akomisa mbelaka. Tikala yembela ye. Tikala bumisa ye. Zambe ya Sergeda. Olelo akomisa mbelaka. Tikala yembela ye. Tikala bumisa ye. Jésus qui soit loué. Jésus qui soit loué. Alléluia, qui soit loué, Oh Seigneur qui soit béni. Seigneur qui soit béni. Oh qui soit béni. Alléluia, qui soit béni, Oh Jésus à vous maman. Jésus à vous maman. Alléluia, pour maman. Oh Jésus à vous maman. Alléluia, Alléluia, pour maman. Sois tout ici. Sois tout ici. Alléluia, pour ici, Vamos orando ao Senhor. Vamos pedir a sua graça. tokosenga ngolu na ye Se tem uma situação, soki eza na likambo moko se tem uma dor, se tem uma dor no teu corpo, soki ezali na mpasi moko na nzoto na yo pega, yo simba pega onde que tem dificuldade. simba esika difikulté ezali Se tem necessidade, te nkolo yesu kristo bosekwi todos aqueles se pronunciaram como Deus, baoyo nyonso balobaki ete bazali banzambe se encontram no túmulo, bango bazali sikawa na tumolo mas o único túmulo kasi ekunda moko kaka que está vazio, oyo ezali polele esta tarde, na pokwa lelo é o túmulo do Senhor do Senhor, ezali ekunda ya nkolo é o yesu túmulo de Rei de Rei. ekunda ya bokonzi na bakonzi Pai, tata olha teus filhos tala bana na yo
Cada um tem a sua preocupação. moko na moko aza na likambo Aonde que ele colocar a sua mão, esika wapi ye atie maboko seja direita ou esquerda, ezala na ngambo ya gauche to ya droite. Pai, Tata, pouco importa, etali te, mas tu, grande médico, kasi yo nde monganga monene, coloca a tua própria mão yo tia maboko na yo para que haja solução, po ete solution ezwama, para que haja cura. po ete kokangola bekota. Demônio de cabeça, dor de cabeça, Yo monguna demo ya moto pasi seja tensão alta, ezala oyo attention ezali komata, saia em nome de Jesus. bima na kombo na nkolo Yesu. Liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Yo kangola bima na kombo na nkolo Yesu. Dor de vista, Maladi ya miso saia. bima, Dor de dente, maladi ya mino saia bima em nome de Jesus. na kombo na nkolo Yesu. Dor de pescoço, Maladi ya kingo dai, bima, sai bima em nome do Senhor na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Dor dos ombros, Maladi ya mapeka, dor da coluna, mpasi ya bokongo, tu és inclino, yo ozali locataire, esse corpo não te pertence, soto oyo ezali ya yo te, esse corpo pertence a Deus, soto oyo ezali ya nzambe, pertence que Deus seja mais glorificado. ezali ya nzambe po ete azwa lokumu. Saia, Bima, liberta em nome de Jesus. yo libere na kombo na Yesu. Dor de barriga, Pasi ya libumu, seja mioma, ezala bamiome, quiste, ezala bakiste, hérnia, ezala hernie, apendicite, ezala appendicite. saia, Bima, liberta yo em libere nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Dor de bexiga, Pasi ya bas ventre, liberta, yo bima, Pai, tata, na tua filha que está procurando a maternidade, na mwana na yo azali koluka maternité, essa tarde, Pai, na poko ya lelo eu declaro nazali koloba o seu problema makambo na ye resolvido ebongi em nome de Jesus. na kombo na nkolo Yesu. Dor de joelho, Pasi ya dor de babologo, pé, balo pasi ya bala, saia, bima, sai. bima, Seja alguém da sua família ezala moto na kati na famille na yo que não está aqui, oyo azali awa te, mas é a sua presença, kasi mpo na présence é ya o yo desejo de cura do seu irmão. ezali na posa ete ndeko na yo wabi Pai, vai, papa kende toma conta yo zwa konte na em ye nome de Jesus, na kombo na nkolo Yesu. porque a palavra diz: Po ete malobelobi eles enviam a palavra, ye atindaki a liloba minha palavra eles curou. pe liloba ekangola Deixa essa palavra ete liloba oyo possa produzir ekoka kobota os efeitos bambuma em nome de Jesus, na kombo na nkolo em nome de Jesus, na kombo na nkolo em nome de na Jesus, kombo na nkolo em nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Você que tem dor, Yo ozali na mpasi dor de pé, pasi ya bakolo anda já, o tambola Anda já. tambola sikoyo anda já, tambola sikoyo movimenta já, yo banda koningana movimenta banda já, koningana movimenta banda já, koningana em nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Dá solução, Pai. Yo yanola tata Teu filho que está procurando emprego, mwana yo azali koluka mosala, tua filha que quer viajar, mwana ya mwasi alingi ne mobembo, abre o seu dossiê, yo fongola mikanda na ye, abre a sua viagem. fongola mobembo na ye, Tu és grande viajante, yo ozali moto na mobembo, que viajaste, Pai, yo ndo babo tambola de Éfeso a Laodiceia, Efesti na Laodicée, tu que viajou yo ndo tambola de Gênesis na Apocalipse, Genesi na Apocalipse, abre a viagem yo fongola mobembo da tua filha, ya mwana ya de mwasi teu filho, ya mwana em mobembo nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Sombra da morte, Yo molili ya liwa acidente, ya baksida saia bima em nome de Jesus. na kombo na nkolo Yesu. Saia Bima em nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Saia Bima em nome de na Jesus. kombo na nkolo Yesu. Pai, Tata seja as crianças, ezala bana mike epidemia, ba epidemie saia bima em nome de na Jesus.
Jésus. On va pedir akura pai, a solution, a proteção de teu povo. E tu vem aqui presente. Liberta. Em nome de Jesus. Nós queremos da tua solução. Obrigado. Merci. Obrigado, Pai. Parce que tu es Dieu surréal. Porque tu es Dieu surréal. Tu es Deus surreal. Obrigado, Pai. Tu não mente, Pai. Tu é Deus que cura de todas as nossas enfermidades. Pai, eu declaro o problema do teu povo que está aqui presente, que tem desejado de ti, seja marido da noite, marido da noite, a mulher da noite, saia, divórcio, em nome de Jesus. Obrigado. Para tudo que nós digamos. Obrigado pela palavra. Obrigado pela chamada do Filipe a Natanael. Irmã Natanael. Receba a tua solução. Receba a tua solução. Obedece a tua solução. Em nome de Em nome de Obrigado. Salva de palma. Fica quieto. Se já algo que se aconteceu a ti, pode passar para vir testemunhar. Se algo se passou em ti agora, porque já tem algo no teu corpo, mas não fica ingrato. Se tem algo que aconteceu agora mesmo, pode passar para vir testemunhar. Se tem algo, quero vir amanhã para vir testemunhar, porque Ele é Deus poderoso. A sua palavra não pode sair assim, voltar sem efeito. Ele é Deus. Ele que te conhece. Ele sabia o dia de hoje que estaria aqui conosco. Ele sabia antes da fundação do mundo. Ele sabia porque Ele é omnisciente. Ele sabe a tua dificuldade. Ele conhece os teus desejos. Não fica com medo. Não tema. Essa palavra é uma grande riqueza. É uma grande riqueza. É uma mensagem da libertação. Irmã Natanael. Ndeko ya mwasi Natanael. Irmã Natanael. Ndeko Natanael. Irmã Natanael. Ndeko ya mwasi Natanael. Aleluia. Aleluia. Tem algo que vai acontecer na tua vida. Crê somente. Pode chegar na tua casa, vai invertir para a situação piorou. Quando a cura se encontra com a doença, isso vai levar a situação mais pior. Mas acredita que já estás curado. Acredita que já tem algo que está acontecendo na tua vida. Jesus Cristo. A primeira vez que tu a ver a irmã Gisela, a primeira vez que tu te ver,
Mas eu ando a te acompanhar também muito. me ngai mpe nalandaka yo mingi. Eu não tenho Facebook, mas pode entrar no grupo da igreja, estou te vendo ali. Naza na Facebook te, me soki na koti na groupe ya losambo namonaka yo kuna. A mamãe Germaine já se conhecemos há muito tempo. Mama Germaine si toyeba na bandakala. Estás bem-vinda na casa do Senhor. Boyei molamo na ndako na nkolo. Amanhã, Lobi como é o primeiro dia, lokolo ezali mokolo ya liboso. os irmãos, os servos de Deus, Bandeko na ngai basali na Nzambe que deve incentivar o povo. oyo bango esengeli balamusa baningisa bato. Ele deve incentivar aqueles que receberam os convites. Bango esengeli balamusa bato oyo bazwaki ba invitation. Aquele que nunca chegou na mensagem. Ba oyo nano baya na sango na ntango te. Para vir experimentar o Deus. Pona baya ba meka Nzambe oyo. Ele é real. Azali Nzambe ya solo. Ele é Deus da Bíblia. Azali Nzambe ya Biblia. Ele está fazendo milagre. Pe azali kosala bikamwa. No mês de janeiro, Na mois ya janvier eu estive no Congo, no Kinshasa. nazalaki na Congo na Kinshasa. Preguei na 4 igrejas. Nateyaki na balosambo minei. Era maravilha sobre maravilha. Ezalaki bikamwa na bikamwa. Era cura sobre cura. Kokangola mwananzoto, kokamwa mwananzoto. Há uma irmã que estava me acompanhando a partir da Suíça. Ezalaki na ndeko moko ya mwasi bande kolanda na nzela ya Suisse. Ele falou, pastor, no tempo que estava fazendo oração, Alobaki yete mokenge na ntango zali kosala eu libondeli. tinha uma dificuldade. Nazalaki na pasi. E quando peguei a minha mão, Kasi tango na simbi na loboko na ngai. fui sarada. Pe na kangolami. Acredito, Nandimi. acredito. Nandimi. Ele é poderoso. Ye azali na atondi na nguya. Amanhã chega com o tempo. Yilobi boya na ntango ya malamo. Que Deus abençoe. Bongo Nzambe ya pambola bino. Que Deus abençoe. Nzambe ya pambola bino. Que Deus abençoe. Nzambe ya pambola bino. O servo de Deus, Basali na Nzambe. o pastor Tony vai receber, Mokengeli Tony akoyamba. vai vos apresentar para você saudar a igreja. Akoyamba bino pona bino bopesa mbote da losambo. Porque todos aqui são meus conhecidos. Po ete ba oyo nyonso bazali awa bazali bato oyo ngai na yebi. Pastor Joãozinho, Mokengeli Janzinho. espera, não se preocupa. Yozela nano komitungisa mate. Essa aqui é a tua igreja. Oyo ezali losambo na O yo. pastor Francisco, Mokengeli Francisco. são filhos dessa casa. Bozali bana na ndako oyo. Vocês todos que estão ali. Bino nyonso bovandi wana. Ok, Deus abençoe. Bongo Nzambe apambola bino. Nos encontramos amanhã Tokutani lobi. e domingo. Lobi e pe dimanche. Shalom. Shalom. Para o Senhor Jesus Cristo. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Likolo Yesu maboko. Não ouvi nada. Nazali koyokelo kobokote. Palma para o Senhor Jesus Maboko pula Cristo. kolo Yesu Kristo. Ok. Chegamos no momento de receber os servos de Deus. Tokomi na ntango ya koyamba basali na Nzambe. Os servos de Deus podem avançar para se apresentar e complementar a igreja. Mokengeli okoki koya mpona ko se présenter pe ko pesa mbote na losambo. Dade livre. Palma. Maboko. Deus abençoe a paz no nome de Jesus Cristo, amém? Nzambe apambo